aqui com a gente sobre a parábola do grão de mostarda. Primeiramente, sabemos que Jesus falava em parábolas para poder alcançar o maior número de pessoas possíveis daquela época, né? As parábolas são feitas em cima das vivências dos irmãos, em cima de tudo que eles passavam naquele momento. As parábolas são feitas em cima de semear em chão duro, semear em chão fértil. Como você poderia fazer para alcançar o melhor objetivo? Tudo que é como se a gente estivesse utilizando hoje em dia, falar sobre a incorporação ou sobre a mediunidade utilizando o termo Wi-Fi, ligação sem fio, né, que é a mesma coisa que Jesus fazia naquela época. Utilizava-se do que ele tinha, das informações que as pessoas estavam acostumadas, para que ele pudesse alcançar o maior número de pessoas possíveis. Vamos lá. Os evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? São evangelhos onde tem informações parecidas em épocas, tempos diferentes. As informações não têm que ser idênticas, elas têm que ser similares, né? Então a gente vai achar nos evangelhos de Mateus 13, 31 e 32, São Marcos 4, 30 e 32 e São Lucas 13, 18 e 19. As semelhanças elas estão inclusive nos capítulos e nos versículos, né? Se a gente for observar, Mateus com Lucas 13, 13, né? Marcos com Mateus 30, 32, 31. Então, até nisso existem algumas semelhanças, né? Então, os sinóticos, eles são evangelhos que apresentam na sua narrativa linguagem, conteúdo, estrutura e outros elementos similares uns com os outros. O que Deus fala sobre o grão de mostarda? Disseram os discípulos a Jesus: dize-nos a que se assemelham os reinos dos céus. Desculpa. Respondeu-lhes ele: ele é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas quando cai em terra, que o homem trabalha, produz um broto e se transforma num abrigo para as aves do céu. Isso está no Evangelho de Tomé. Veja bem, a importância de que se tem na época, né? Hoje a gente já sabe que o grão de mostarda não é a menor das sementes. A menor das sementes é a semente da orquídea. Só por uma questão de informação. Mas naquele momento, o que eles tinham acesso era o grão de mostarda. E por isso foi necessário Jesus utilizasse disso. Ele é semelhante ao grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas quando cai em terra que o homem trabalha, produz um broto e se transforma num abrigo para as aves do céu. A gente já vem aqui na parábola do semeador. A gente vai dar uma olhadinha na parábola do semeador, porque é onde ele diz: quando cai em terra que o homem trabalha. Né? Quando a gente vê que na parábola ou o pássaro come a semente, ou ela cai num solo seco, né? Ou ela cai entre os espinhos, e até onde ela vai cair no solo bom, no solo produtivo, no solo onde ela vai semear, vai germinar, ele está falando aqui também. Isso aí, a gente vê que todas as parábolas de Jesus, elas estão interligadas, assim, né, como a parábola do grão de mostarda com a parábola do fermento. Sempre, se a gente observar uma antes, uma depois, é tudo muito bem alinhavado. Jesus não faria diferente, a verdade é essa, né? E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. A gente não tem como plantar num solo seco, duro, né? Então, se nós vamos plantar essa semente no nosso campo, eu acho que isso é importante a gente guardar. É o nosso campo.
Esse campo aqui não tem como a gente plantar no campo do outro e não tem como a gente plantar fora da gente. Nós somos o campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu... Perdão, gente. De modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Foi a internet que saiu. Estou no Wi-Fi daqui da casa, na Empatia. Estou na Empatia. Dá uma olhadinha, vê se saiu. Bom, Mateus 13, 31, 32. Ele diz que as aves vêm fazer os seus ninhos, né? Ele faz uma alusão da mostarda geminada com uma grande árvore, né? Com uma árvore onde consegue colocar o ninho de um pássaro. Essa árvore, ela... Deixa eu continuar aqui com os outros, e depois eu fecho. Dizia, a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou, lançou na sua horta e cresceu. E fez-se uma grande árvore e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Isso está em Lucas. Em suma, Jesus ele explica que a semente, por menor que seja, quando ela é germinada, ela tende a crescer e chegar a uma árvore de 3,5 metros de altura. A gente sabe que não é uma árvore, né? É a maior das hortaliças. A mostarda é a maior das hortaliças. Então, ela chega a 3,5 metros de altura. É difícil colocar um pássaro nessa árvore? É. Por isso que ele também fala em outro... Por isso que Mateus fala que ela pode ficar sob as suas folhas e se sentir, os animais podem se sentir protegidos, os pássaros podem se sentir protegidos. Na verdade, Jesus ele sempre falou nessas parábolas, ele sempre utilizou de figuras de linguagem. Quando ele fala que nós somos, que a semente é pequena e vai germinar e vai crescer, nós somos o campo fértil para essa semente crescer. A fé que nós temos é exatamente a semente que tem que ser plantada. Nós somos o reino de Deus. E a pergunta é sempre essa, a curiosidade é sempre essa. O reino de Deus, por que o reino, como nós vamos chegar ao reino de Deus, como nós vamos alcançar o reino de Deus? Nós somos o reino de Deus. O reino de Deus ele está dentro de nós. A partir do momento que a gente possa botar essa semente dentro do nosso campo, que a gente possa regar essa semente, que a gente possa fazer com que essa semente germine e que essa semente cresça, nós somos tudo o que Jesus colocou numa parábola tão pequena. Não precisa de nada externo. A fé é interna, o amor a Deus é interno, tudo isso está dentro da gente. Todo o nosso solo já está preparado, já foi nos dado por Deus essa condição, para que a gente chegue e faça essa semente germinar. Legal, aí a semente germinou, cresceu. E o que a gente vai fazer com isso agora? Vai ser só, não, legal, então eu tenho fé, a minha fé é grande, eu acredito em Deus. Tá, e cadê os pássaros que ele falou que se acolhiam nas aves? Cadê os ninhos que são feitos? Nós estamos aqui não para aprender e para crescer sozinhos. Por mais que o nosso conhecimento, que a nossa germinação seja individual, a partir do momento que nós consigamos evoluir, que nós consigamos chegar num patamar desse,
Nós temos que trazer irmãos embaixo das nossas folhas. Que a gente consiga ajudar as outras pessoas, que a gente consiga pegar aqueles irmãos que estão necessitados, carentes, desamparados, que não têm conhecimento da palavra, aqueles irmãos que estão longe ainda, que não tiveram a oportunidade nem de conhecer a palavra, e a gente pode abrir a nossa sombra, a gente tem que abrir a nossa sombra e receber esses irmãos também. Então nós temos esse é o grande objetivo. Não é só crescermos, é que nós possamos, com o nosso crescimento, também ajudar outras pessoas que estão em desenvolvimento. Nisso, vamos lá, sejam espíritos encarnados ou desencarnados. Né? Quantas vezes, qual é o trabalho que a casa, né, tem toda semana? É o trabalho de chegar e ajudar e orientar irmãos que às vezes estão desencarnados, vem aqui pedir ajuda, vem aqui por vários motivos, e a nossa sombra vai recair sobre eles para que eles tenham um lugar de refrigério, um lugar de amor, um lugar onde eles possam ser recebidos e descansar. Daqui eles vão ser encaminhados. Então, essa é, sem dúvida, a função do crescer, a função do evoluir. Então, nós temos que estar sempre preocupados, a nossa meta, nosso objetivo é amar. E como que a gente pode amar esses irmãos necessitados? Acolhendo. O acolhimento, ele é feito do momento que nós entramos na casa. A casa nos ensina a acolher, nos ensina a amar, nos ensina... Só que Jesus já passou isso para a gente há muito tempo. Ele foi o primeiro a nos ensinar. Nós simplesmente reproduzimos dentro de uma instituição como um maravilhoso MAP, essa nossa casa tão amada, nós reproduzimos o que Jesus passou. Então, a gente está aqui, as pessoas chegam, são acolhidas, são abraçadas pela casa. Tudo isso por quê? Porque nós já conseguimos plantar a nossa semente. Ela já germinou um pouquinho, ela já começou a ficar úmida e começou a abrir. Porque chegar num nível de uma árvore de 3 metros de altura é difícil, não é fácil. Estamos todos aqui aprendendo. E aí a gente vê, mais uma vez, o grão de mostarda. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Isso ele está lá em Mateus também. Então, veja que é necessário utilizar-se, né, das informações da época para ele poder fazer as analogias. A fé é individual, ela é mínima. Se a gente conseguir ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês já tiveram a oportunidade de ver um grão de mostarda? O grão de mostarda, se eu colocar na ponta do meu dedo, ele some. Quem está aqui na primeira fila não consegue visualizar um grão de mostarda, de tão pequeno que ele é. E a gente acha que a gente tem fé. Não, eu tenho uma fé forte. Sei o quê. A nossa fé, ela é ínfima perto do que a gente tem potencial. Porque nós temos o potencial de Deus. Nós temos o potencial que nosso irmão Jesus ensinou, que nós não precisamos de que ninguém faça, que a gente pode fazer os milagres assim como ele fez. No dia que nós tivermos condição de exercitar a nossa fé, de colocar em prática 1/1000 do que a nossa fé pode ser, o mundo vai ter mudado absurdamente. Então é isso que nós temos que colocar sempre em voga. É importante que tenhamos fé, é importante que temos que germinar nossa semente, porque o reino de Deus está dentro de nós, e é importante que, acima de tudo, a gente saiba o que fazer com esse amor, com essa germinação, com essa fé.
Então nós temos sempre que estender a mão àqueles que ainda não conseguiram alcançar esse objetivo que nós temos. Ah, mas poxa, quem é que a gente vai se espelhar para chegar nesse lugar tão... A gente precisa muito disso, né, da visualização. Em quem que a gente vai se espelhar para poder chegar nesse objetivo? Jesus. Temos pessoas, temos irmãos que estiveram encarnados ao nosso lado também, que a gente já sabe que estão um pouco mais evoluídos e a gente pode se espelhar? Sim. Mas Jesus é o máximo de todos os espelhos, de todos o amor, de tudo que a gente precisa para poder viver nessa terra. Então é nele que nós temos que, é para ele que nós temos que olhar e falar, não, eu quero alcançar esse local. E isso é possível? Sim. Nessa vida? Não. Não temos essa pretensão, não podemos ter essa pretensão. Faltam muitos, milhares de encarnações para que a gente possa chegar a cogitar a possibilidade de chegar perto do padrão vibratório de Jesus. Né? Não estou falando nem chegar no padrão dele, perto do padrão dele. Então, nós temos a evolução como objetivo. A evolução, ela segundo a parábola do grão de mostarda, tudo é evoluível. E tudo que for evoluível de caráter, de moral, é bom para a gente. Existem alguns autores que dizem que a parábola do grão de mostarda, ela está associada à consciência, ao nível de consciência. Que a sua consciência, ela precisa ser semeada, logo ela precisa ser acordada, ela precisa ser despertada, que essa consciência precisa ser trabalhada para que ela possa crescer. E esse crescimento da consciência, ele leva a um autoconhecimento, e esse autoconhecimento automaticamente vai levar você a ajudar e a estender a mão ao próximo. Então, tudo que a gente possa fazer, uma comparação de crescimento, de evolução, de melhoria, a gente tem dentro dessa pequena parábola. Que é muito legal a gente poder fazer essas associações. Eu acho que eu já comentei. O reino dos céus é um elemento que o homem precisa se apropriar dele. Por quê? Eu não preciso, a gente pode dar, eu posso chegar e dar 10 mil reais para a Denise. Né? Ô, Glória! Tomara que eu tenha condições e que você receba. Eu posso dar 10 mil reais para ela. Se a Denise pegar os 10 mil reais e rasgar, o que adiantou ela ter 10 mil reais na mão? A mesma coisa é o nosso crescimento, é a nossa consciência, é a nossa evolução. Não adianta você desenvolver, você receber aquele conteúdo, aquela informação, e você não saber o que fazer com ele. Você não ter como pegar e falar, desdenhar, desfazer daquilo, ou simplesmente não ter o conhecimento necessário para utilizar aquilo. Né? É pegar um laser fotônico e colocar na mão de uma criança de 5 anos. Vai fazer besteira. Então, nós temos que fortalecer essa evolução. Nós temos que estar sempre, através do estudo, através do nosso trabalho, através do exercício do amor ao próximo, fortalecendo o nosso conhecimento, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a evolução e o crescimento que nós viemos buscar. Né? Eu já falei, o homem tomou e plantou no seu campo. Esse seu campo é com letra maiúscula. Tá? É um seu campo. Se nós pensarmos que quando nós nos referimos a Deus, nós sempre utilizamos letra maiúscula, esse seu campo é o seu Deus interior.
Então é um seu com letra maiúscula. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos o potencial divino. Nós temos toda a condição de germinar, crescer e estender os nossos ramos àqueles que estão precisando. Isso é divino. Se somos nós, imagem e semelhança de Deus, se fomos criados à imagem do Pai, se nós tivemos uma centelha divina colocada dentro de nós, que é uma partícula de Deus, então nós somos deuses. Merece um seu com letra maiúscula. Então nós temos que ter nos apropriar dessa nossa deidade, dessa nossa capacidade de ser Deus, dessa nossa capacidade de amar como Deus, da nossa capacidade de entender o próximo como Deus. Deus não tem filho feio. Deus cuida de todo mundo com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com a mesma intenção. Então, isso nós temos que estar muito fortalecidos, nós temos que entender, nós temos que nos entender e nos sentir como deuses, sim. Ele disse para nós isso. Né? O crescimento só ocorre se houver o plantio e o cultivo. Adianta plantar? Ah, poxa, legal, então agora eu sei que eu tenho essa capacidade. Se eu não vier a colocar em prática, se eu não ajudar, não estender a mão para aquele irmão, se eu continuar passando e não dando bom dia para o porteiro, se eu continuar chutando cachorro na rua, eu vou estar cultivando alguma coisa ou eu só plantei? Eu posso até plantar. Se eu não cultivar, não tem como. Aquilo vai ficar estagnado e vai encroar. Não sai. Ah, mas Alessandro, poxa, nessa encarnação eu não consegui. Legal! Você já tem essa consciência? Nessa encarnação você não conseguiu? Então vamos lá, vamos continuar trabalhando. Apesar de que se você ainda está aqui, ainda está encarnado e chegou nesse nível de consciência, ainda dá para fazer alguma coisa. Seja no último segundo de vida, ainda dá para fazer alguma coisa para tentar evoluir, melhorar, crescer de alguma forma. Ah, mas eu não consegui cumprir as metas que eu fiz lá antes de reencarnar. Tudo bem, não tem problema. Você tem um irmão espiritual que está te acompanhando. Quando você chegar do lado de lá, vocês vão sentar e vocês vão conversar. Por quê? O que aconteceu? Então, nesse momento, a gente tem que entender que estamos encarnados. Aqui nós temos que evoluir. Aqui é o lugar de evolução. Aqui é o lugar da gente andar. A semente tem o potencial de árvore, mas só se desenvolve árvore se for colocada no local certo. Olha isso. Eu posso pegar uma semente de abóbora, plantar, e ela vai nascer abóbora. Ela tem condição de nascer abóbora. Agora eu peguei uma semente de abóbora, coloquei no forno, sequei ela e deixei ela lá. Vai germinar? Vai acontecer alguma coisa? Vai nascer abóbora? Não vai. O solo, ele tem que ser trabalhado. O nosso jardim interno, o nosso campo interno tem que ser trabalhado para que a gente possa receber. Para que essa semente caia com umidade, que ela caia com um solo fofo, para que ela não tenha que romper um solo rígido. E é dessa forma aqui, fazendo o que nós estamos fazendo aqui, que a gente está preparando esse solo. Torno a dizer, se você vem aqui, prepara o solo e chuta cachorro quando sai daqui, é tudo inútil. O amor, a caridade, o trabalho, ele é contínuo. Ele sem você pensar, sem você ponderar, será que eu posso fazer? Não, o trabalho ele é árduo e contínuo. Ninguém disse que ia ser fácil. Disse que seria possível. Né? Temos a potencialidade evolutiva, mas só evoluiremos se agirmos de maneira correta, no lugar correto, no momento correto. É preciso primeiro crescer. Uma vez crescida, essa árvore serve de abrigo aos pássaros que a buscarem.
Assim como a árvore, quanto mais nós crescemos na espiritualidade, mais serviremos de abrigo para aqueles irmãos encarnados ou desencarnados que buscam um bálsamo em sua caminhada evolutiva. A gente falou, já falei disso. A partir do momento que a gente consiga plantar, geminar, crescer e desenvolver os nossos ramos, a gente sempre vai poder acolher aquele irmão necessitado. E essa é a função, esse é o objetivo, essa é a meta. É que nós possamos nos alongar, que sejamos um braço de Deus, que sejamos um galho de Deus, indo buscar aquele pássaro que está ali em necessidade, cansado, precisando de um refrigério, precisando às vezes até de uma fruta que está em cima desse galho. A mostarda, né, da parábola, ela é uma hortaliça comestível, dá para fazer muita coisa com uma folha de mostarda. Então, os pássaros também se alimentavam disso, né? Por isso também utilizaram que os pássaros poderiam estar ali num refrigério, num momento de descanso, de acalanto, porque até alimento ele teria, ela proporcionaria para eles. Bom, meus irmãos, espero que eu tenha sido que eu tenha sido elucidativo, que eu tenha sido claro. Obrigado pela presença de vocês aqui. Gostaria de agradecer a oportunidade. É verdade, de semear. A primeira vez que eu faço esse trabalho. Obrigado. E, assim, espero que eu tenha sido claro, que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos. Você está